Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Nós vamos lá para o livro de Jonas, capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo do 3 ao 6. Jonas capítulo 1, versículo 3 ao 6. Amém? Todos acharam? Quem não trouxe Bíblia, nós estamos já com a mensagem também no Data Show, para você acompanhar, amém? Já queria avisar para os nossos visitantes, se vocês precisarem de alguma coisa, água, banheiro, né, que ainda não se localizarem porque são novos aqui, lá atrás nós temos os nossos cooperadores que podem auxiliar vocês nisso. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode chegar lá, tem um pessoal que vai atendê-los com o maior prazer. A palavra do Senhor diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que ali se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento que se encontramos na tua presença. Pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, que está nesse lugar, ministre aos nossos corações, para que cada um aqui, Senhor, receba de ti uma porção dessa palavra, para que nos traga esclarecimento, tire de nós toda dúvida, todo sofrimento, e entregue para nós, Senhor, a certeza que tu estás cuidando de cada um de nós. Nós cremos na tua presença, cremos no teu poder, por isso te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Como é bom quando a gente se encontra na presença do Senhor, como é bom quando a gente está em comunhão com os irmãos, onde a gente pode literalmente nos entregar sem nenhum tipo de fingimento, sem nenhum tipo de armadura para nos mostrar mais forte, mas na presença do Senhor, o Senhor nos conhece e nós podemos ficar à vontade. E esse é o momento de literalmente nós abrirmos o coração. Mas tem coisas que nós precisamos entender, precisamos ter uma maturidade espiritual para que nós vivemos a grandiosidade do Senhor. Uma das coisas que eu peço a você, igreja, que se atente essa noite é uma coisa muito importante que nós chamamos de sabedoria. O que nós buscamos em cada culto que viemos? Buscamos resposta, buscamos direção, buscamos um refrigério, uma cura. Geralmente é com essa intenção que viemos no culto. Viemos buscando tudo isso porque durante a semana o mundo e as coisas que vivemos nele nos sugam as energias, geram em nós dúvidas, dificuldades de nós entendermos as coisas que estão acontecendo. E viemos no culto buscarmos isso, essa resposta, uma direção do Senhor para que a gente consiga sair dessas situações. Mas para que possamos entender e viver literalmente essas coisas, precisamos entender que o que temos que buscar literalmente nos cultos é estarmos na presença do Senhor. Precisamos vir nos cultos buscando intimidade com o Senhor, buscando nele o entendimento de todas as coisas através da sabedoria que ele derrama sobre a nossa vida. A palavra diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais você ouve, mais fé você tem, mais fé você carrega dentro de você, e isso traz dentro de você uma sabedoria para você lidar com todas as coisas. Muitas vezes viemos nos cultos com a intenção de sairmos daqui um pouco mais motivados. E talvez você pense: pastor, mas não é isso que a palavra de Deus nos dá, uma motivação para viver? Eu creio que a motivação por si só é vazia.
Porque se você vai em qualquer outra reunião hoje, motivacional, é apresentado resultados positivos e começam a trazer de você coisas positivas que você tem, para que você não desista, para que você faça e ultrapasse os seus limites. Mas a gente sabe que no dia a dia, não vivemos só com as nossas coisas positivas, tem coisas negativas que temos que lidar dentro de nós. E quando encaramos esse tipo de situação, a motivação vai embora. E por isso é tão importante buscarmos a presença do Senhor e nele uma sabedoria para lidarmos com todas as coisas, porque sim, na sabedoria da palavra do Senhor é gerar de nós uma motivação. Aí essa motivação não precisa mais de coisas positivas acontecendo na tua vida, porque nós que somos cristãos, nós que vivemos nessa vida sabendo que vamos carregar muitas vezes fardos pesados, vamos passar muito tempo pelo deserto, vamos passar pelos vales de sombra de morte, vamos passar por momentos que nem tão positivos serão assim. Mas quando a nossa motivação está na palavra do Senhor, nada faz com que a gente desista. Nós não vivemos mais pelas circunstâncias, mas vivemos pela presença do Senhor, que nós estabelecemos um contato em cada culto que viemos. Em cada palavra que tu ouve, a tua fé aumenta, a sabedoria que Cristo derrama sobre a tua vida te dá um discernimento para você lidar com a cura que você precisa, com as dúvidas que você tem, com as necessidades que você enfrenta. São respostas que você só consegue tendo a presença do Senhor constante na tua vida e vivendo sobre a luz da palavra, que te dá a sabedoria para lidar com tudo isso. É somente assim que você consegue caminhar. Essa é a verdadeira motivação. Eu sempre brinco aqui que nas ruas, no centro da cidade, em qualquer lugar que a gente passe, você encontra sempre um carro com algum adesivo, com alguma frase, algum versículo. E não tem nada errado disso. Mas eu me pergunto se a pessoa entende a grandiosidade daquilo que carrega no seu carro, naquele adesivo. Porque as pessoas, até com a palavra de Deus, quando não tem a sabedoria e o discernimento do que o Senhor quer que a gente viva através da palavra dele, até com a palavra a gente se frustra. Porque quando você não tem sabedoria para interpretar aquilo que o Senhor quer falar contigo, é só palavras, é só um texto. Aí muitos dizem que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E às vezes as pessoas se desmotivam mesmo na igreja, porque muitas vezes as coisas nos faltam. E aí você começa a entender que o que o Senhor fala já não é mais de ter ou não ter. É que se o Senhor é o teu pastor, de nada tu sente falta. Porque a presença dele é o que te basta. Porque a palavra dele é o teu melhor alimento. Porque tudo aquilo que tu precisa, ele derrama sobre a tua vida como uma bênção de sabedoria para você lidar com as situações até da falta. Até das coisas que são tiradas de você, que você encara como uma maldição, o Senhor te dá sabedoria para enxergar que aquilo não tinha nada a ver com o inimigo, mas era ele agindo a teu favor. E isso não tem nada a ver com a motivação pregada lá fora, isso tem a ver com a sabedoria de você estar vivendo sobre a palavra de Deus, e você começa a interpretar as coisas no espiritual. E aí você não para. Diz a palavra de Deus que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas se você não tem a sabedoria para interpretar essa palavra, na primeira derrota que você enfrenta, você já começa a achar que o Senhor já não está mais contigo. Porque você vive através de uma motivação errada que o mundo te prega, onde as coisas têm que estar dando sempre certo, porque senão a motivação vai embora. Mas se a tua motivação está em cima da sabedoria da palavra do Senhor, você crê que você é vencedor em Cristo Jesus, independente do resultado, porque a tua vitória já foi entregue na cruz, não depende mais da situação que você vive, você já é vencedor. E nós temos que entender que para sermos vencedores, nós temos que participar da competição. E por isso que muitas vezes as pessoas se desmotivam na vida cristã, porque acham que estar em Cristo é não passar por nada, mas se nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o que o vencedor prega para as pessoas quando termina uma competição como ganhador? Que valeu a pena a persistência. Um grande competidor que ganha, suou muito, sofreu muito, perdeu muitas vezes e foi aprendendo em cada derrota e foi se tornando cada vez mais forte até chegar ao topo de ser o vencedor. E quando passamos por dificuldades, passamos pelo nosso momento de deserto, o Senhor nunca coloca aquela situação para nos matar ou para nos entristecer, mas quando nós temos a sabedoria, vivemos na sabedoria, uma motivação que vem do céu, você não desiste porque você já é vencedor.
Independente do resultado, você já é vencedor em Cristo Jesus. Tudo aquilo que você precisa já está pronto. O Senhor só está te forjando, te deixando mais forte para te entregar toda a situação pronta para que você pregue o Evangelho. Mas você vai pregar o Evangelho mostrando para as pessoas que precisa sim ser obediente, precisa sim permanecer firme, independente do resultado de hoje, focando naquilo que você vai receber amanhã em Cristo Jesus, que já está garantido através do nome dele sobre a tua vida. E aí você talvez pergunte assim: pastor, mas o que tem a ver isso com Jonas? Eu estava pronto para escutar do peixe que engoliu Jonas. Eu só trouxe esse momento antes para que a gente entenda que a palavra do Senhor sempre tem uma mensagem importante para a nossa vida. E muitas vezes a palavra que chega no teu coração não te responde nada agora. Mas se você tem um entendimento que existe na palavra do Senhor uma sabedoria que vai te dar uma ferramenta importante para te livrar, talvez não numa situação agora, mas lá na frente, você já não fica mais à toa, você presta atenção, porque sabe que tudo aquilo que o Senhor está falando para você, existe algo importante para a tua vida. A nossa sabedoria está em ouvir a palavra, a nossa sabedoria está em forjar a nossa fé ouvindo a palavra, crendo que o nosso melhor alimento está na palavra do Senhor. Nessa passagem de Jonas, e eu já ouvi muita pregação de Jonas, e a pregação sempre é muito sobre Jonas, sobre o peixe, sobre o momento que ele passou. E quem era Jonas? Jonas era um profeta, era alguém usado pelo Senhor, era alguém que falava com Deus, Deus falava com ele. Jonas era top. E aí eu peço que você comece a tentar se encaixar e se identificar com Jonas. Eu creio que aqui nós temos vários profetas e profetas levantadas pelo Senhor para pregar o Evangelho. Eu creio que as pessoas que estão aqui hoje, cada um representa uma família que depende de você como uma coluna para manter uma casa em pé, um serviço em pé, um relacionamento em pé, porque você foi colocado como um profeta naquele lugar, naquele relacionamento, para pregar o Evangelho, independente da circunstância. Você continua afirmando que o Senhor é o Senhor. E Jonas era esse cara. E é legal quando a gente se identifica com alguém com uma história bonita como Jonas, de ter intimidade com o Senhor, de falar com o Senhor, ouvir a voz de Deus. Quem aqui nunca ouviu a voz do Senhor? Eu creio aqui que nós somos aqueles crentes top, que começa a caminhar e só se move através de uma determinação do Senhor sobre a nossa vida. E é legal, tudo igual a Jonas. Mas qual foi o problema de Jonas? Ele recebeu algo do Senhor para fazer e não fez. Fugiu. Entrou no barco e foi numa direção totalmente contrária daquela que o Senhor determinou que ele fosse. E por quê? Quantas vezes nós recebemos do Senhor uma orientação para fazer algo grandioso, fazer algo que vai mudar a vida de uma pessoa, mudar a vida de uma família, algo que o Senhor coloca no nosso coração para que a gente abra a mão do nosso tempo para viver um tempo precioso para mudar a vida de outras pessoas, e nós desistimos. E por que Jonas não fez o que o Senhor mandou? Por que ele fugiu? Algumas pessoas dizem que porque naquela nação onde ele ia, eles eram muitos firmes no castigo daquele que entrava lá para falar ou se movimentar através da palavra de Deus. E achei até muito bonita essa história. Mas eu queria dizer para vocês que há um lugar que diz exatamente o que Jonas devia fazer e por que ele não fez. Lá no livro de Jonas, capítulo 4, diz assim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que não me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Ele estava encarregado de entregar uma palavra para dizer para aquele povo que eles estavam totalmente fora daquilo que o Senhor esperava deles.
que a maldade deles estavam chegando ao Senhor. Mas sabe qual é o nosso problema como Jonas? E não é nem sobre isso que eu quero falar hoje. É que muitas vezes esquecemos que a graça do Senhor sobre a nossa vida é uma porção de uma graça inimaginável do Senhor que é distribuído a todas as pessoas. Nós recebemos a graça do Senhor, caminhamos pela graça dEle, somos usados como ferramentas vivas na mão dEle para pregar o Evangelho através de uma graça sobre a nossa vida, porque nós não merecemos, porque nós, como a nossa essência de carne pecaminosa, não teríamos direito de fazer nada em nome dEle, mas pela graça, pela misericórdia dEle somos usados. Mas quando vivemos pela graça, começamos a achar direito que podemos gerenciar uma graça do Senhor, onde a gente pode dizer: Senhor, para esse pode, para aquele não pode. E aí ele achou que aquele povo: não, nem vou. Eu nem vou, porque eu já sei que vou chegar lá, vou falar, é capaz do povo se arrepender, o Senhor perdoar, e eles não merecem. E por isso que ele não foi. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Depois de todo o processo de Jonas, ao ser lançado no mar, passar os dias no peixe e voltar lá e fazer aquilo que o Senhor pediu para ele fazer desde a primeira vez, o povo se arrependeu. Cumpriu um propósito para se arrepender e se restabelecer conforme a vontade de Deus, e foram perdoados. E Jonas sabia que isso ia acontecer e preferiu não fazer. E quantas vezes nós, dentro da igreja, somos perdoados todo dia pelo Senhor? Pela misericórdia dEle, Ele nos perdoa. Pela misericórdia dEle, Ele está todo dia esperando para nos dar um abraço de perdão, dizendo: ei, não esquenta a cabeça, eu estou contigo. Não deixe esse teu pecado se afastar de mim, mas que seja um motivo para te estar mais perto. Que tudo isso que esteja na tua mente seja um motivo para te entender que você não pode andar sozinho, que é só comigo que a tua vida vai funcionar do jeito que tem que ser. E aí nós começamos a viver a graça do Senhor como Jonas, e começamos a nos achar importantes demais, e aí começamos a achar que o Senhor nos levantou como o pessoal da logística. Não, esse pode, esse não pode. O Senhor não nos chamou para estabelecer o reino dEle aqui sobre a terra, dizendo quem pode ou quem não pode subir. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a todas as pessoas, toda a criatura. Quem vai fazer a colheita vai ser o Senhor. Quem vai ministrar no coração daquele onde você lança a semente é o Espírito Santo de Deus. O Senhor só espera que a gente não pare de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, participar da festa de pregar o Evangelho, sem ficar julgando quem deve ou não receber, porque se nós começarmos a julgar e começarmos a olhar para nós com o mesmo olhar que olhamos para o outro, nós começamos a ver que nós também não tínhamos direito de subir. Mas pela graça do Senhor nós subiremos, porque eu creio que aqui estamos numa igreja que já está garantida no reino dos céus. Não subimos ainda porque não chegou a nossa hora. Talvez nós vamos se reunir todo mundo no mesmo dia. Nós vamos subir todo mundo no mesmo ônibus. Mas eu não estou preocupado, meu irmão, se eu vou sentado ou se eu vou em pé segurando no ferro. Mas eu quero ver aquele ônibus cheio, porque eu sei que lá existe lugar para todos nós. Então é isso que o Senhor espera de nós, que nós tenhamos um coração cheio de fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Saia para pregar o Evangelho e pare de começar a achar quem deve ou não receber. Todos dependem da graça do Senhor como eu dependo. Todos são merecedores do perdão do Senhor, e é para isso que nós estamos aqui, para dizer para as pessoas que, ei, a tua falha não te afasta do Senhor, mas é um lembrete que você precisa estar com Ele para não continuar tropeçando. Isso foi Jonas. E é esse cuidado que nós temos que ter. Até o quanto é saudável sermos como Jonas. Um povo que é levantado como um profeta, como pregador do Evangelho. Um povo que ouve a palavra do Senhor antes de fazer todas as coisas, mas tem que ser um povo que faça toda hora aquilo que o Senhor pede e não começa a dizer o que deve ou não ser feito. A palavra do Senhor manda você se movimentar, você se movimenta. Se Ele disser para você ficar parado, você fica, porque é a vontade do Senhor que é boa, perfeita, agradável, que é a melhor para nossas vidas. Mas sabe o que eu acho mais interessante e mais enriquecedor nessa história? É o dono do barco. Fazia todo dia a mesma coisa. Preparava o seu barco, seu navio, tripulação, ele vendia as passagens,
fazia a travessia de um porto para outro, fazia todo dia aquilo. Já estava acostumado, devia fazer de olho fechado. Só tinha algo que ele tinha que fazer todos os dias: cuidar da sua vida, da vida da tripulação, dos passageiros, da carga que levava, para levar para o outro lado e voltar. Fazia todo dia aquilo. Era simples, era fácil. Mas chegou uma época, chegou um dia, chegou um momento que até o fácil ia se tornar difícil para ele fazer. Até aquilo que ele fazia todos os dias de olho fechado, de mão amarrada, ia ser difícil para ele fazer, mesmo com os dois olhos bem abertos e com a mão segurando no manche. No manche avião, né? No leme. Até assim, com todo esse conhecimento, ia começar a ser difícil dele começar a fazer as suas coisas simples, coisas que ele fazia todos os dias. Ele não era alguém que ouvia a voz de Deus, não era um profeta levantado pelo Senhor, não tinha nada que o Senhor tinha mandado para ele fazer de especial como Jonas. Ele era uma pessoa simples como nós. Tinha o seu dia a dia, seus compromissos, suas obrigações, seu trabalho, e fazia normalmente tudo bem fácil. Mas chegou um dia que ele puxou algo para si que começou a dificultar aquilo que ele fazia fácil. Muitas vezes decisões erradas que tomamos, cargas erradas que colocamos em nós, começa a dificultar coisas que a gente faz no dia a dia, que até então era fácil. Até então você começa a pensar que um tempo atrás era fácil você lidar com as suas finanças. Até pouco tempo atrás era tão fácil lidar com os problemas que eu tinha no casamento. Há um tempo atrás eu não tinha problema nenhum com meus filhos. Até um tempo atrás o meu ministério era tão fácil de cuidar. As coisas aconteciam tão tranquilos. E agora começou um rebuliço. As coisas começaram a desandar. E isso tudo aconteceu quando o dono do navio permitiu que algo entrasse no seu navio. Algo que não deveria estar lá dentro. Alguém que estava sendo tratado por Deus e por uma obediência entrou no lugar onde até então as coisas já aconteciam perfeitamente, e entrou no lugar para bagunçar a vida de outro. Mas aí, se você vê a história diz que Jonas não entrou clandestinamente, não entrou escondido, ele pagou a passagem. E aí eu pergunto para você: por quanto você anda vendendo um espaço na tua vida? Por quanto você anda negociando um espaço para alguém andar junto com você? Qual o tipo de negociação você está fazendo para permitir que alguém entre na sua casa e ceie com você? Muitas vezes abrimos o espaço da nossa vida para pessoas que não deveríamos, para situações que não deveríamos permitir, e as coisas começam a desandar sobre a nossa vida, e muitas vezes começamos a culpar o Senhor por isso. Quando entendemos que existe sobre nós uma promessa de Deus e um propósito de Deus sobre a nossa vida, temos que entender que isso tudo, esse conhecimento, isso tudo para acontecer, depende de uma sabedoria que vem de ouvirmos a palavra do Senhor, onde é acrescentada a nossa fé, onde o Senhor fala contigo, dando a instrução de tudo aquilo que você deve ou não fazer. Mas muitas vezes aquelas situações que nos afligem durante o dia não são nada mais do que espaços que nós damos na nossa vida para outros entrarem, para pessoas que vão entrar na tua vida para te dar opiniões e te dar uma direção totalmente diferente daquela que o Senhor determinou para você. E no texto diz que quando começa a tempestade fica maior, o mar fica mais bravo, porque na nossa vida nós vamos passar por aflições. O nosso barco vai pegar uma tempestade, mas quando deixamos algo que não era permitido, algo que não deveria estar na nossa vida, estar no nosso barco, entrar, as tempestades ficam mais difíceis. As situações ficam mais pesadas, porque literalmente nós não cuidamos daquilo que o Senhor nos deu, que é o nosso ministério, o nosso coração, a nossa mente, e deixamos entrar dentro de nós coisas que o Senhor não gostaria que permitíssemos. Nós começamos a viver pela opinião de outros,
começamos a abrir a nossa casa para qualquer um. E talvez você diga assim: pastor, mas como? O Senhor não chamou nós para pregar o Evangelho? Não tem que estar acessível às pessoas? Mas nós precisamos também estar cheio da sabedoria do Senhor, como eu tenho falado desde o início. Porque onde nós andarmos, nós temos que ser alguém que influencia e não alguém que é influenciável. Porque quando você está cheio do Senhor, você não tem dentro de você espaço para botar nada mais que não é a presença do Senhor sobre a tua vida. Mas o que acontece? Viemos para o culto, estamos muitas vezes presentes na igreja, participamos de ministério ativo, ficamos quase a semana toda na igreja. Mas não entendemos que isso aqui não passa mais do que uma reunião, se não entendermos que existe um mover espiritual nesse lugar, onde buscamos a sabedoria do Senhor para lidar com todas as coisas. E aí você começa a encher a tua casa de lixo, encher o teu coração de lixo, a tua mente de coisas que não prestam. Por quê? Porque existe um espaço dentro de você que não está preenchido com aquilo que deveria, que é a presença do Senhor, porque ela basta. Ela te preenche totalmente, não te dando nenhum espaço, nem uma gavetinha, nem um espaçozinho num canto para te botar tralha, porque o Senhor te preenche por completo, e você não tem necessidade de abrir espaço para mais nada de fora. E aí onde você anda, nada mais consegue te influenciar, mas sim, você vai como um influenciador do Senhor Jesus, pregando o Evangelho, e as pessoas aceitam aquilo porque vem em você algo que transborda, mas ao transbordar não te esvazia. E aí eu pergunto: o quanto você está cuidando do seu barco? Jonas não entrou sem pedir, ele pagou. Por quanto você anda negociando um espaço dentro de você? Negociamos um espaço na nossa mente, no nosso coração, um espaço que não é nosso, porque o Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. Eu estou negociando um espaço num templo que não é meu. Estou negociando um espaço, um terreno, num lote que não é meu, é de Cristo, porque eu pertenço a Cristo Jesus, nós pertencemos a Cristo Jesus, então não negocie aquilo que não é seu. E o Senhor não vai se meter nessa história, mas Ele se entristece quando você começa a botar dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração, algo que não deveria estar. E aí você começa a pelejar, você começa a patinar, você começa a ver que muitas vezes as coisas que até então iam fácil agora não vão mais. Muitas vezes o valor que você tinha de renda dava o mês e sobrava, agora falta. Chega na metade do mês e já acabou. O teu relacionamento, teu casamento ia bem, obrigado, e agora por qualquer coisa há uma discussão. Os teus filhos estavam firmes na presença do Senhor, estavam dentro de casa obedientes, seguindo as tuas orientações como pai, como mãe, e agora a tua voz não é mais ativa. E aí você tem que analisar o que você andou colocando no seu barco. E como Jonas, quando chegou, ele não ficou no convés, ele foi para o porão, porque é exatamente assim. Aquelas coisas que colocamos dentro do nosso barco, que não é do Senhor, querem passar despercebidas, elas não ficam no convés, elas vão para o porão, ficar lá escondidinho. E foi isso que o capitão fez. Quando a situação começou a ficar feia, ele lembrou de Jonas e foi buscar o Jonas lá no porão e trouxe para o convés. E é isso que eu quero que vocês entendam essa noite. Tem coisas no nosso coração, tem coisas na nossa mente que não estão aparentes, estão lá no porão. E nós precisamos fazer como um verdadeiro capitão, que na hora que o negócio começa a apertar, lembramos que existe algo que eu coloquei, que eu negociei, que eu permiti, mas agora eu lembro que não era para ter feito, então eu tenho que ir lá no porão buscar onde está aquilo lá para trazer de volta à luz, trazer lá no convés e dizer: Senhor, essa coisa que está aqui não era para estar, então me livra dessa situação. E aí o verdadeiro dono do barco limpa a tua vida. Aí o verdadeiro dono do barco traz para você um discernimento, traz uma visão daquilo que você deve fazer. Mas nós temos que ser firmes na decisão. E sabe o que também é interessante na palavra? Diz que quando eles descobrem Jonas e toda aquela situação, ainda pensam em jogar no mar, e eles pensam: não, vamos orar mais um pouco, vai que acalma a tempestade, vai que a gente chega perto da terra. E muitas vezes é assim. Descobrimos o problema, sabemos onde ele está, trazemos ele à tona, mas mesmo assim ainda começamos a negociar com o Senhor da permanência daquele problema na nossa vida. Porque você acaba se acostumando, nós começamos a nos acostumar com o problema e começamos a achar:
De repente não tem nada a ver com isso, não, Senhor. Não era para estar ali, realmente eu permitia entrar essa situação, essa pessoa, de repente me coloquei nessa situação que não deveria, estou vivendo esse atrapalho por causa disso, mas eu acredito que não é só isso aí, eu acho que tem outras coisas, eu acho que de repente dá para aguentar com isso. E aí começamos a negociar, porque ainda não entendemos que existe algo que temos que arrancar com a raiz de dentro de nós, para que sobre nós, sobre a terra do nosso coração, seja semeado somente a planta que é lançada pelo Senhor, a árvore da vida, a verdadeira água que transmite para nós toda a paz, todo o entendimento e literalmente mata a nossa sede, e essa água vem do Senhor. Eu me lembro que, isso jovem, devia ter quase 18, que eu estava andando com alguém que era da minha família, que já tinha tirado a carteira, era um pouquinho mais velho que eu. Nós saímos de Penha para vir para Itajaí e passamos ali pela balsa, não era nem pelo ferry-boat, pela balsa. E aí no caminho, eu sentado atrás do carro, senti um cheirinho de queimado assim, mas novo, também não vou me meter, né? De carona a gente não se mete, né? Quando nós chegamos na balsa, paramos no estacionamento, a pessoa que estava dirigindo olhou para o lado e disse: olha só, eu vim da Penha até aqui com o freio de mão puxado. Eu digo: olha só, por isso esse cheiro de queimado. E o que eu achei interessante não foi ela ter descoberto o problema, foi ela dizer assim: mas já que eu vim até aqui é melhor não mexer, deixa assim. Atravessou a balsa, foi até em casa com o freio de mão puxado. E é exatamente assim que nós vivemos na nossa vida espiritual. Sabemos do problema, identificamos ele, está lá no porão, eu vou buscar, porque está escondido, eu sei, porque foi eu que permiti, não entrou sozinho. Você vai no porão, traz ao converso, traz a amostra, mostra para o Senhor, mas ainda tu pensa assim: mas já vim com esse probleminha até aqui, já estou até acostumado, deixa ele aqui. Não, você precisa jogar fora. Você precisa lançar fora aquilo que está talvez quase afundando o teu barco. Porque quando no teu barco está a presença do Senhor, Ele acalma a tempestade. Quando é o Senhor que está no convés, meu irmão, tudo aquilo que está no porão vem dEle. As redes que estão esticadas pescando a favor do Senhor, que vem de você, está no controle do Senhor. O mar e o vento sopram a favor da tua embarcação, porque você está sendo guiada pelo Senhor Jesus. E quando as tempestades vêm, quando o vento forte bate e que você acha que o barco vai afundar, o Senhor que está lá na ponta da proa diz: eita, acalma, porque eu que comando o vento, eu que comando as águas. E Ele, numa voz, numa palavra, num sopro, é capaz de acalmar toda a situação. Mas dentro do seu barco existe um espaço que é determinado pro Senhor e nada mais. Comece a analisar a sua vida. Talvez você tenha aí na sua vida um Jonas guardado. Talvez você dê uma carona para um Jonas aí. E talvez o Jonas que está quase afundando o teu barco não tenha nada a ver nem com uma pessoa. Às vezes uma situação que você permitiu se entrar. Uma situação que você permitiu viver, que está destruindo o teu casamento. Talvez um celular. Talvez acesso à pornografia que hoje aflige tantos os casais. Talvez uma amizade que você anda fortalecendo a mais do que deveria, que está começando a fazer você olhar a tua esposa meio atravessada, você começa a achar que o teu esposo já não tem mais aquele corpinho todo que deveria, porque você começa a viver com aquilo que o mundo começa a dizer para você que é bom, mas o que é bom não tem nada a ver com aquilo que é excelente, que o Senhor já determinou sobre a tua vida. Talvez o que você tenha de Jonas hoje na sua vida seja um colesterol alto, uma diabetes que você tem que controlar, e você sabe que está lá, mas deixa guardadinho no porão, já que eu estou com ela até aqui, vou com ela até o final. Mas o Senhor é capaz de sarar todas as tuas feridas. O Senhor é capaz de curar qualquer enfermidade do teu corpo. Ele sabe onde está cada coisa que atrapalha você. Ele sabe exatamente onde está cada coisinha que está tentando destruir o teu corpo. Mas Ele é capaz de sarar todas elas. Mas Ele precisa que você vá lá no porão e tire aquilo que você sabe onde está. Traga aqui no convés e diga: Senhor, eu preciso de um discernimento. Eu não tenho capacidade e coragem para lançar no mar sozinho, mas eu creio que Tu vai me dar coragem. E aí Ele fala com você. E aí você faz totalmente diferente de Jonas. Faz, obedece, não negocia e joga fora. E aí você começa a viver uma nova vida com o Senhor.
E aí o teu barco já não quase afunda mais. O seu barco continua firme, sendo firme naquilo que foi chamado, é pregar o Evangelho, é lançar a rede, e cada puxada de rede você vê pessoas e pessoas vindo através daquilo que você lançou, não porque o poder é teu, mas por aquilo que você carrega, que é a presença do Senhor. Não existe mais espaço para nada de lixo dentro de você, porque você está preenchido com o poder do Espírito Santo de Deus, como o templo do Espírito. Você é Espírito, e somente Espírito, e mais nada. Você pode ver aí na rua, irmãos. Todo dia a gente vê o caminhão da empresa que coleta lixo na cidade, rodando para um dia para o outro. E para lá e para cá, em vários horários, dependendo o bairro é um dia diferente, um horário diferente. E muitas vezes você vê o caminhão está bem cuidado, um bom pneu, limpinho. Mas o que ele leva? Lixo, meu irmão. Pode ser mais limpo que for, pode ser mais cuidado que for, pode ser comprado zero como ele é comprado, mas ele foi feito para carregar lixo. E tem pessoas e tem situações que chegam para nós limpas, lindas, bonitas, e nós não se atentamos que elas não são mais do que alguém que carrega um lixo, que pode botar o teu barco para baixo. E eu não estou dizendo para você que você tem que se afastar de situações e de pessoas, mas que naquelas situações, com aquelas pessoas, naquele lugar onde as coisas estão querendo acabar com você, o seu barco tem que ser firme e dizer que não entre, mas através de você seja lançada uma palavra que mude aquela situação, que mude aquelas pessoas, que você comece a influenciar cada lugar que você passa, cada pessoa que chega perto de você, começa a ver em você algo que precisa ser imitado, porque vê em você algo que você vive e ela gostaria de viver. Nós precisamos começar a influenciar as pessoas através de algo que está dentro de nós. Não existe negociação no nosso coração do que devemos ou não fazer. Quando estamos cheios da presença do Senhor sobre nós, a sabedoria dele é plena sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. E aí você não tem mais dúvida do que você deve ou não carregar. E aí o seu barco começa a ser produtivo. E aí você começa a carregar tudo aquilo que deve ser carregado, que é a palavra de Deus, que é as boas novas, que é alguém que mesmo passando por dificuldades difíceis, vê sempre o mover de Deus naquela situação. E aí você começa a ver que o Senhor age em torno de todas as coisas. E aí você começa a ver que muitas vezes o que a gente até então identificava que era o inimigo trabalhando contra nós, era o Senhor trabalhando a nosso favor, e o inimigo nem sabia o que estava acontecendo. Quando chegou, o negócio já tinha acontecido. Porque nós andamos cheios da presença do Senhor, e onde existe uma pessoa cheia da presença do Senhor, o inimigo não se atreve nem a chegar perto, porque ele sabe que a luz que está em nós é capaz de cegá-lo, e ele anda por outros cantos. E nós andamos muitas vezes aí de cabeça baixa, igual aquele desenho do Hard, oh vida, oh azar, oh. E o Senhor espera de nós alguém cheio de gaveta, e cada gaveta que tu abre, meu irmão, há uma palavra de vitória, há um discernimento, há uma porção de sabedoria, há algo que sai de você curando as pessoas, há em você uma coragem, uma vontade de não desistir, há uma persistência de lutar todo dia, independente de você ganhar naquele dia ou não, você continua fazendo, porque sabe que a tua vitória está em Cristo Jesus, está em se movimentar, está em obedecer, está em permanecer nele. E para que você não tenha dúvida disso, o seu barco tem que estar cheio da presença do Senhor. Ele é o dono do barco, Ele é o dono do negócio, Ele é o nosso maior investidor. E o Senhor não investe em vidas que vão dar errado. Ele vê em você alguém que já deu certo, mas precisa decidir que não pode carregar mais lixo, precisa se encher de coisas que venham do céu, da presença do Senhor, do Espírito Santo, se encher de fé, se encher de vitória. As pessoas vão perguntar para você: meu Deus, mas que desgraça que aconteceu? Aí você vai dizer: desgraça? Eu vi o mover de Deus do Senhor e estou aqui contando testemunho porque eu não fui atingido. Nós temos que parar de ver as coisas negativas da situação. Se você está contando é porque você está vivo, e se você está vivo, a promessa de Deus sobre a tua vida se cumpre, porque Ele está aqui para cuidar de você e não tem nada a ver com as tuas coisas. Buscai primeiro as coisas do céu e tudo o resto vai ser acrescentado. Busque o Senhor, enche o teu barco da presença, diga: Senhor, manda para mim todo conhecimento, toda sabedoria, manda, Senhor, discernimento, abre a minha visão, Senhor, limpa o meu coração e a minha mente, Senhor, estabelece, Senhor, morada sobre mim, sobre a minha vida, para que eu na minha casa, Senhor, seja um jorrar do teu Espírito Santo.
Você vai abrir a tua boca dentro de casa, já não é mais com uma voz de autoridade, porque tem que se colocar como alguém que manda naquele lugar. Mas você vai abrir a boca, a tua esposa vai parar para te ouvir, os seus filhos vão parar para te ouvir, porque sabe que de ti vem uma palavra de sabedoria e que acalma a situação. No teu trabalho você vai se levantar como alguém que ora para aquele lugar. A empresa vai continuar faturando e não tem nada a ver com as estratégias do mercado, mas a ver com você que está como coluna naquele lugar, cheia do Espírito Santo. Temos que decidir quem entra no nosso barco. E essa é uma noite que eu trago a você algo que você vá para casa pensando. Medite em buscar cada dia mais a sabedoria do Senhor sobre a tua vida, para que você defina, comece a ter discernimento das coisas que começam a aparecer sobre você e comece a selecionar somente o que é do Senhor. Vai vir perto de você, meu irmão, trigo, joio, vai vir uma bagunça, mas dentro de você existe uma visão vinda do céu, que você sabe exatamente o que é de Deus, o que não é. E para de arriscar com aquilo que não é dele, começa a pegar só aquilo que é dele, que você vai se encher e você vai continuar caminhando, e na caminhada você vai tropeçar, você vai sofrer, vai se ralar, vai se machucar, vai se sapecar todo, mas você vai continuar indo, porque a maior prova do amor de Deus está na cruz, quando Ele se entregou por você e te deu direito à salvação. E isso basta para você continuar caminhando, sorrindo, dando glória a Deus por todas as coisas, porque é através disso que Ele vai testificar a palavra dEle sobre a tua vida. Você vai dizer: eu tive aí, mas eu venci. Em Cristo Jesus eu sou mais de vencedor. E as pessoas vão: mas é muito fácil, a tua vida não acontece nada. Então senta aqui, meu irmão, eu vou contar um pouco da minha história. Aí a pessoa vai dizer: estás feliz? Eu ainda estou, porque a presença do Senhor é que me basta. Mas tu não tem a metade que eu tenho. O que tu tem, meu irmão, não se compara àquilo que já foi entregue na cruz pela minha vida. E aí você não fala como soberba, você fala assim: eu tenho algo especial para te dar. Eu só espero que tu creia num Deus que está aqui também para mudar a tua vida como mudou a minha. E aí você começa a pregar o Evangelho através de tudo aquilo que você passa. Você mostra: eu passei, mas venci, porque Cristo estava comigo. Eu não caminho sozinho, eu não estou lutando sozinho, eu não vou para a batalha sozinho, eu não estou no exército sozinho. Os anjos do Senhor se levantam a meu favor, os céus estão trabalhando em favor da minha situação. As minhas orações não são perdidas, são levadas ao Pai através dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo de Deus. O meu barco não está mais sozinho, o meu barco não está à deriva, eu não estou andando por aí tentando acertar ou não. Existe alguém na ponta do barco me guiando, e é o Senhor Jesus. Ele está sobre a tua vida, Ele está sobre a tua situação financeira, Ele está sobre o teu casamento, Ele está sobre os teus relacionamentos, Ele está sobre todas as coisas e tem algo especial para te entregar em cada área da tua vida. Só que Ele precisa que você pare de colocar coisas na tua vida, na tua mente, no teu coração, que não devem estar ali. Comece a selecionar melhor quem anda contigo, meu irmão. Comece a selecionar mais as situações que você vai querer viver. Comece a negociar melhor os bilhetes da tua vida. Não deixe as coisas entrarem na tua vida se meter para o porão. As coisas que são do Senhor na tua vida não se escondem, elas ficam ali na proa, ali na frente, para começar a dizer a grandiosidade de Deus para a tua vida. Tudo aquilo que você precisa esconder é porque não é do Senhor. Então comece a analisar essa noite se existe alguma coisa de Jonas dentro de você. Se existe algo, um Jonas escondidinho aí no teu porão, é a noite de você trazer à tona e dizer: Senhor, eu identifiquei, eu sabia que estava lá, Senhor, fui eu que permiti. Limpa o meu porão, abastece o meu porão, Senhor, com a tua graça, com o teu poder. Abastece, Senhor, o meu porão com coisas que venham do céu, porque toda vida que a proa, Senhor, precisar e avistar alguém perdido, nós vamos estar com o porão cheio da palavra, algo que vai mudar a vida das pessoas. Então me recarrega daquilo que vem de ti, e o Senhor vai deixar o teu barco arriado na água, não vai se afundar, porque Ele está carregando a graça do Senhor Jesus. Eu convido a igreja a se levantar.